Glória a Deus, meus amados irmãos, boa noite, graça e paz. Que vos saúde, teu irmão em Cristo, presbítero Márcio Assis da Veiga. Estamos no 13º vídeo da série Apocalipse, as Divinas Revelações. Vamos estar falando de Apocalipse capítulo 6, versículo 3, que fala sobre o segundo selo e o segundo cavaleiro montado no cavalo vermelho. Então vamos lá, sem mais delongas. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. Aleluia! E que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma, aleluia, grande espada. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, o anticristo, ele vai propor um acordo de paz por 3 anos e meio com Israel. Todos sabem que ele terá uma excelente oratória, um grande poder de convencimento. E durante esses 3 anos e meio, ele terá todo o poder, tanto ele quanto o falso profeta, para fazer prodígios na vista de todos, pelo poder da eficácia de Satanás. Sabe por quê? Porque o ser humano ele prefere acreditar na mentira do que na verdade. O Senhor veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam Cristo Jesus, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Veio para o que eram seus e os seus não o receberam. Quem recebeu Cristo Jesus de bom grado fomos nós, os gentios. Os que moravam fora de Israel. Os israelitas, os judeus, na verdade, o crucificaram. E aqui, irmãos, durante 3 anos e meio, ele trará paz, igualdade social, dará o direito de compra, de venda, de comercialização, por intermédio da sua nova identificação mundial, do seu sistema, do seu número, da sua marca ou da sua imagem, que será colocado na mão direita ou na testa, no frontex. Todos que usarem o seu sistema, todos que obedecerem ao seu governo, durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, viverão em paz. Viverão um mundo de igualdade para todos. Ecumenismo, uma só religião para todos, para acabar essas guerras de religião. Mas ao término desses primeiros 3 anos e meio, desses 42 meses, ele quebrará o acordo, porque ele se sentará no trono de Deus, querendo parecer ser Deus, querendo receber a adoração de Deus. Mas os judeus não aceitarão isso. E ali cessará o sacrifício. E a guerra começará. Sendo que na segunda parte da grande tribulação serão abertos 7 selos. E os 7 cálices da ira de Deus sobre os desobedientes, sobre os rebeldes, sobre os que estavam desviados dentro da igreja, os que tinham olhares altivos, os que eram mentirosos, os soberbos, os que semeavam contenda entre os irmãos, e todos aqueles que eram contrários à sã doutrina. Ah, isso não tem nada a ver, irmão, isso não tem nada a ver, isso não é bíblico, e não sei o que, isso é doutrina de homem. Muitas coisas nos deixarão para trás. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, diz assim, ó. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, aleluia, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando nós nos arrependemos e nos convertemos ao Senhor, a nossa mente muda. A Bíblia nos diz, em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, aleluia, vamos lá, irmão, rapidamente, não temos muito tempo, para esse vídeo não ficar muito comprido. É que me fugiu agora todas as palavras. Mas vamos rapidamente, Romanos, capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Desde que a Bíblia Sagrada venha forjar o seu caráter, venha te formar uma nova criatura, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para que no dia do arrebatamento da igreja, você e eu, nós estejamos preparados. Tem que haver a conversão, tem que haver a transformação, tem que haver o arrependimento, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Aquele que confessa e deixa os seus pecados, ele vai alcançar misericórdia. E quando as trombetas soarem, ele vai ser arrebatado e não vai precisar passar por esses 7 selos que nós vamos estar lendo. Posteriormente, nós também vamos estar lendo os 7 cálices da ira de Deus sobre a face da terra, sobre aqueles que ficarem para trás, sobre os ímpios, sobre os descrentes, os ateus, sobre todos aqueles que eram contrários a essa doutrina, ao cristianismo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu, irmãos, particularmente, eu não tenho nada a ver com pastor tal, pastor ciclano, bertano. A minha convicção, a minha regra de fé, o meu Salvador é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o pastor A, pastor B, pastor C. O meu Salvador é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário há 2021 anos atrás. Eu não quero saber se ele rouba o dinheiro dos fiéis, se ele manipula a fé dos fiéis. Eu quero saber que eu trabalho de dia e de noite para não ser pesado aos irmãos. No vídeo anterior, 12º vídeo, eu pedi perdão aos irmãos, aos meus companheiros, meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, que aguardaram tanto tempo por esta série, que eu fiquei 15 ou 20 dias sem gravar porque eu estava trabalhando, não tinha raciocínio, porque eu trabalho de 5 da manhã até 8h30, 9 horas da noite. E como eu tinha ficado 20 dias sem trabalhar, eu tive que trabalhar direto, estava esgotado. Mas para quê, irmãos? Para eu não ser pesado aos irmãos. Então nós temos que trabalhar, amém? Então, meu amado e querido irmão, presta bem atenção no que nós vamos ler agora. E havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem ver. E saiu outro cavalo vermelho. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Olha só o poder que foi dado ao segundo cavaleiro, que estava sobre o cavalo vermelho, que tirasse a paz da terra, que matasse uns aos outros, que houvesse guerras. Sabe por quê? A igreja do Senhor já vai ter sido retirada da face da terra. As pessoas, crendo ou não, Jesus Cristo está voltando, e a tecnologia, as invenções, a ciência, os problemas climáticos estão mostrando, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que nunca foi história da carochinha, que nunca foi balela, que verdadeiramente Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Quer a humanidade creia ou não. E aqueles que escandalizaram o evangelho, a Bíblia chega a nos dizer que melhor lhe fora amarrar uma corda com uma pedra de 1000 quilos do que escandalizar o evangelho. Então você não tem que olhar para pastor A, pastor B, pastor C, você tem que olhar para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Vai vir buscar a sua igreja. Olha só, vamos falar sobre as características desse cavaleiro. Quais serão as cobranças sobre a face da terra que ele trará? Quais serão as consequências dos pecados que não houveram arrependimento? Quantas pessoas dizem: eu fiz isso e isso, não me arrependo. Eu fiz isso, aquilo, outro, não me arrependo não, irmão. Se tivesse que fazer, eu faria tudo de novo. É isso que vai impedir pessoas de entrar no reino dos céus. Nos seus pecados nós sempre seremos pecadores. Nós sempre erraremos. Nós sempre tropeçaremos no pecado. Quando nós acharmos que nós estamos perfeitos, que nós estamos santos, irrepreensíveis, idôneos, o Senhor mostra para nós que nós não estamos. E ali vem uma pedra de tropeço, a gente tropeça e a gente vê: meu Deus, eu ainda sou pecador. Eu sou crente, mas eu peco. Me perdoa, Senhor, tenha infinita misericórdia.
é a falta de perdão, é a falta de arrependimento, de confessar os nossos pecados e largar, que nos leva para o inferno, que leva o ser humano para o inferno e vai fazer com que muitos não subam no arrebatamento do Senhor. Cavalo vermelho, esse vai liberar guerra no mundo. Nós vamos falar da primeira G mundial e da segunda G mundial. A primeira G mundial começou em 28/6/1929. Aleluia. Antes disso, houve um Tratado de Versalhes. Começou em 1914. Guerra para acabar com todas as guerras. 4 anos e meio depois do início da guerra. Em 1917, houve a Revolução Russa. Entre 1939 e 45, deu-se início à Segunda Guerra Mundial. O século XX matou 100 milhões de pessoas. Na Segunda Guerra Mundial, morreram entre 70 e 85 milhões de pessoas. Só de judeus, morreram 6 milhões de pessoas. Mas quando o Cavalo Vermelho for liberado, todas essas guerras parecerão ter sido brincadeira. Olha o que aguarda a raça humana após o arrebatamento da igreja, quando Deus derramar a sua ira sobre a face da terra. 100 milhões de pessoas foram mortas no século XXI por todas as guerras que houveram. Mas quando o Cavaleiro Vermelho for liberado para tirar a paz da terra, e ele terá poder para fazer com que matem uns aos outros, essas guerras parecerão que foram brincadeiras. Morrerão muito mais pessoas e será algo jamais visto. No capítulo 6, a igreja já está nos céus. Na época do Cavaleiro Vermelho, ele trará guerras e armas super, hiper desenvolvidas, jamais vistas no mundo. E muito mais letais. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Já ouviram falar em exoesqueleto? Armaduras que aumentarão as forças dos soldados em até 100 vezes para o exército do anticristo. Estudos avançados já testam microchips que separam razão de sentimento. Estes soldados estarão a serviço do anticristo e matarão sem dó nem piedade. Nosso cérebro sente através de secreções substanciais, secreções dentro do nosso cérebro. Primeira substância, primeira secreção, serotonina, que, aleluia, gera alegria. É uma secreção dentro do cérebro que gera alegria, prazer. Dopamina é uma secreção cerebral que nos dá foco, nos deixa ligados, atentos a tudo que nós formos fazer. Aleluia. Ocitocina é a secreção dentro do cérebro que dá amor, prazer, paixão. Louvado seja o nome do Senhor. E os cientistas vão conseguir separar os sentimentos da razão, coibir que essas secreções sejam soltas e façam o efeito para qual ela foi solta, qual ela foi produzida dentro do cérebro. Sabe para quê? Para que esses soldados matem sem dó e sem piedade quem, aleluia, quem evitar entrar no sistema da besta. Quem for contrário ao governo do anticristo. E quem vai ser contrário ao governo do anticristo? Senão os desviados do evangelho. Aqueles que levavam o evangelho de qualquer maneira. Bebiam, xingavam palavrões, fumavam, cheiravam. 2 cervejinhas, Deus não me condena. O Espírito Santo não me cobra que eu bebo um vinhozinho. Irmão, poxa, tanto tempo de casado, eu dei uma puladinha fora, mas foi 2, 3 vezes. Os que ficarem para trás se lembrarão dessas pregações dos malucos, dos fanáticos, que quem prega escatologia
Quem prega sã doutrina, quem prega salvação, quem prega que não posso beber, não pode fumar, não pode cheirar, não pode xingar palavrão, tem que andar com ordem, com decência, modéstia e pudor. Não é que eu tô falando que tem que andar assim, ó, sol de 40 graus. Isso não é modéstia e pudor, isso é estilo, isso é ideologia humana. Mas você tem que andar com modéstia e pudor. Já viu agora que para os homens tem aquela calça slim, apertadíssima? Aí os caras não tem nem modos para sentar. Mas continuando, irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A orientação do anticristo para esses soldados é para eles serem implacáveis e matarem todos que não se submeterem ao governo do anticristo. Ainda terá bombas de destruição em massa, 2 milhões de vezes mais potentes que a bomba que destruiu Hiroshima. Olha bem, irmãos, que está preparado para a grande tribulação, para as pessoas que não forem arrebatadas. Aleluia! Bomba de TNT, bomba de hidrogênio, ainda terão as armas químicas, tudo isso para quem ficar na grande tribulação ou não subir no arrebatamento da igreja. Armas químicas são divididas em 5 partes. Primeira, neurotóxicas, que agem no sistema nervoso central, como gás sarin, por exemplo. Segundo tipo, são as armas sufocantes. Esses produtos acabam causando sufocamento de todo o organismo vivo. O gás cloro e o fogênio são 2 exemplos. O terceiro grupo são vesicantes. O terceiro grupo são os vesicantes. Essas substâncias agem principalmente nos olhos e na pele da vítima, causando bolhas características que dói muito e podem incapacitar o inimigo. Olha o que está guardado para a grande tribulação, irmãos. Quarto tipo de arma são os agentes sanguíneos. Esses produtos são todos feitos à base de cianeto. São agentes tóxicos usados pelos não posso falar essa palavra, pelos homens da cruz suástica. Aleluia. Na Segunda Guerra Mundial, as vítimas morrem em alguns minutos. Quinto e último lugar, toxinas. Essas são substâncias, louvado seja Deus, essas são substâncias que são retiradas de micro-organismos, como por exemplo, cianobactérias, algas e outras são tiradas de semente de mamona, ou seja, se no mundo já tem armas químicas para acabar, ou seja, no mundo já tem armas químicas para acabar com a humanidade. Então, meus amados irmãos, isso tudo está guardado para a grande tribulação. Isso tudo está guardado para quem ficar para trás, para quem for desobediente ao Evangelho, para quem não obedece os seus pastores, os seus líderes, para quem não se comporta na igreja. Tem pessoas, irmãos, que estão dentro da igreja, parece que o capiroto entra nas pessoas. É um entra e sai, um entra e sai, um levanta, senta, uma risaiada. Meu Deus, acabou o temor, acabou, irmãos, o temor, o respeito, a reverência. Isso tudo vai ser cobrado, irmãos. Jesus Cristo está voltando. Tanto disse-me disse na casa do Senhor, fofoca, intriga, porfias, emulações, invejas. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas se você buscar conhecimento, se você pesquisar, se você ler, se você examinar, se você jejuar, se você orar, se você subir monte, se você consagrar sua vida ao Senhor, você vai ser usado pelo Senhor, porque é isso tudo que Ele quer. Que nós venhamos nos abster da aparência do mal, que nós venhamos morrer para o mundo e viver para Ele.
E quando nós fazemos isso, ele vai nos usar com poder e grande glória, autoridade e unção. O apóstolo Paulo falou aos coríntios para que nós viéssemos buscar com zelo os dons do Senhor. E quando nós buscamos os dons do Senhor com zelo, na vigilância, na oração pelas madrugadas, aleluia, subir monte, evangelizar, ir aos hospitais, culto nos lares. É para isso que os dons do Senhor servem, para nós ganharmos almas para o seu reino. Então, se todos da igreja fizerem isso, ninguém vai ter inveja de ninguém, porque uns foram dados como apóstolos, outros como discípulos, outros como doutores, outros levitas, outros cantores, outros têm o dom de curar, outros têm o dom de operações de maravilhas, de profecia, de visão, de revelação, interpretação das línguas estranhas, variedades de línguas estranhas. Busca a presença do Senhor. Não seja pedra de tropeço para ninguém, não seja pedra de tropeço para você mesmo. O coração do homem é enganoso e perverso. Quem o conhecerá? Então, de tudo que deve guardar, guarda o teu coração, a tua alma, porque dela procedem as saídas da vida. Todo bom homem, ele tira do seu bom tesouro o que ele tem de melhor. E qual o nosso tesouro? Qual o nosso baú? A nossa alma. A boca fala que o coração está cheio. Quando a Bíblia refere-se coração, quer dizer a alma. A boca fala que a alma está cheia. Então, encha a sua alma com a presença do Senhor, para que venham os tempos de refrigério. Encha a sua alma com a palavra de Deus, com o amor ágape. Encha a sua alma com frutos do Espírito Santo, para que o teu nome esteja escrito no livro da vida. E quando as trombetas soarem, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, como diz a Bíblia Sagrada, porque as trombetas, no momento, no abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque as trombetas soarão, e os mortos ressuscitarão primeiro. Quando as trombetas soarem, nós ouvirmos e sermos arrancados com força da face da terra e nos encontrarmos com Cristo Jesus nos ares, para que comece essas coisas terríveis, sangrentas, animais e diabólicas, e nós estejamos na glória. Por isso que preguemos no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram, em todas as plataformas digitais, enquanto nós temos liberdade para falar do amor de Cristo Jesus. Vamos pregar o Evangelho, meu povo. Vamos falar da volta de Jesus Cristo. Vamos falar do arrebatamento da igreja. Vamos falar da grande tribulação. Porque Jesus não morreu para que o ser humano passasse pela grande tribulação. Ele veio para o que eram seus, e os seus o rejeitaram. Não rejeite Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da sua alma. Busque a sua presença. Seja zeloso para que o teu nome esteja escrito no livro da vida e você possa morar com Cristo Jesus na eternidade. Graça e paz. Até o próximo.